vou fazer um exemplo, tá? Vou incluir na aula porque eu acho que é importante discutir algumas coisas aí aqui na aula gravada, para eu deixar registrado aí para que todo mundo tenha acesso à resolução de pelo menos um exemplo que envolva colisões. Então eu vou resolver o exercício 68 do capítulo 9. Ele basicamente dá um caso onde eu tenho um bloquinho que ele é lançado de uma altura H, e colide com um segundo bloquinho, que é o bloquinho 1, o bloquinho 2, e eles vão entrar numa região com atrito aqui, tá? Aqui já é uma região plana, tá? Ele está num plano inclinado, vai colidir com 2. Basicamente é isso, o bloquinho 1 vai ser solto a partir do repouso, numa altura H de 2,50 metros, vamos colocar esses números aí, H vale 2,50 metros. O bloco 2 tem uma massa de 2 vezes M1, tá? Tem 2 vezes mais massa do que o bloco M1, o bloco 1, e todos eles estão em repouso. Tá? Todos eles estão em repouso, não tem atrito nessa rampa até esse ponto aqui, não há presença de atrito. Após a colisão, o bloco 2 desliza numa região onde o coeficiente de atrito cinético μ de 0,500. Então, essa região aí tem um atrito cinético de 0,500. E para depois de percorrer uma distância d nessa região. Tá? O bloco 2 ele para depois de percorrer uma distância d. A pergunta é, qual que é o valor dessa distância d que o bloco 2 vai percorrer na região com atrito se a colisão for elástica? Então, item A, se a colisão for elástica. Por que é importante resolver exemplos? Porque vocês vão ver aqui que eu tenho que saber usar as minhas fórmulas. Não basta decorar fórmulas, eu tenho que saber usar elas. Então, olha só que situação interessante para a gente analisar. Suponha que a gente escolha a situação inicial como está mostrando aqui na figura. A situação inicial é essa. A situação final depois da colisão. Eu estou falando para vocês que durante a colisão o momento linear é conservado. Entre o início e o fim, o momento linear é conservado. Então eu poderia fazer o seguinte, se o momento linear inicial é conservado, isso implica no seguinte, inicialmente o bloco está em repouso, portanto, e o bloco 2 também, então o momento linear é 0. Qual que é o momento linear final? Também é 0. Então eu chego na seguinte conclusão, que os dois objetos não vão se mover. Isso aqui é um resultado absurdo. Por que ele é absurdo, gente? Porque entre o meu início e o meu fim, vocês percebem que lembra que eu falei que não pode ter para isso valer, para ter conservação do momento linear, a força resultante tem que ser 0 entre o início e o fim. Eu não posso ter resultante entre aquilo que eu chamo de início e aquilo que eu chamo de fim. Porque se eu tiver, o momento linear do sistema vai variar. Se eu tiver força resultante entre o que eu chamo de início e o que eu chamo de fim, o momento linear varia. E isso não é bom na hora de estudar colisões. Porque o princípio fundamental de estudar colisões é que eu quero situações onde o momento linear é conservado. Então eu não posso escolher. Então como que eu estudo esse sistema? Eu tenho que definir uma situação inicial imediatamente antes da colisão. E imediatamente antes da colisão, o meu desenho vai ser, meu início vai ser o bloco 1, prestes a colidir com o bloco 2, já na superfície plana. Então, eu tenho que calcular o inicial do V1 e o 2 está parado.
Tá? O bloco 1 ele vai descer a rampa e vai chegar com velocidade aqui. Essa velocidade que eu chamei de V10. Tá? E isso aqui é o início. E depois, início, situação inicial. Vai ter a colisão. E no fim, eu só vou me preocupar com o bloco 2, tá? O bloco 2 vai, obviamente, depois da colisão ele vai para a direita. Então eu tenho um V2F aqui. E não vou me preocupar muito com o V1F, tá? Porque ele quer a posição que o 2 para na região com atrito. Então, imediatamente, eu vou até desenhar um aqui, ó, porque o 1 ele está aqui, porque lembra, gente, é imediatamente antes da colisão e imediatamente depois. Eu não sei se o bloquinho vai para a direita, ou se o 2 for mais rápido que o 1, ele já está começando a se afastar aqui. Mas o 1 pode ir para a esquerda também. Então é por isso que eu não estou me preocupando muito com ele aqui não. Não estou me preocupando com ele não. Eu só estou querendo que a minha situação final seja imediatamente após a colisão. E a inicial imediatamente antes da colisão. E aí, imediatamente antes da colisão, eu tenho como calcular a velocidade fazendo que daqui até para o bloco 1 sair daqui e chegar aqui, não tem atrito. Se não tem atrito, não tem energia sendo dissipada. Se não tem energia sendo dissipada, a energia mecânica ela é conservada. E se ela é conservada, a energia potencial gravitacional vai ser igual à energia cinética do objeto aqui no chão. E isso vai ser o V10, a velocidade do bloco 1 quando ele colide com o bloco 2 imediatamente antes da colisão com o bloco 2 vai ser 2GH raiz quadrada. Eu tenho esse número, tá? É só calcular. Então, já calculei a velocidade com que o bloco 1 colide com o 2. E, então, agora sim, eu vou considerar que eu estou diante de uma colisão elástica e eu vou considerar, então, que eu vou usar a equação que serve para colisão elástica, sabe, usando o valor de V10. Antes disso, eu vou usar a equação que vale para qualquer equação, que é conservação do momento linear. Vai ser M1 V10. Inicialmente o 2 está em repouso, então não vou somar ele aqui. Tá? Vai ser igual a M1 V1F mais M2 V2F. Tá? Isso aqui é a conservação do momento linear, porque vai conservar, porque daqui até aqui não tem resultante. Estão todos na horizontal, não tem mais a componente do peso aqui criando uma resultante. Tá? 2. Vou usar a equação que vale para a colisão elástica, que é V10 mais V1F é V20 mais V2F. A velocidade inicial aqui eu tenho, a velocidade final não sei, velocidade inicial do 2 é 0, velocidade 2F. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho que V10 é igual a V2F menos V1F. Tá, eu pus aqui só por pôr mesmo, porque a primeira equação ela tá com a informação final no lado direito, então é por isso que eu mantive aqui tudo do lado direito. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar pela massa aqui, ó, vou multiplicar pela massa. M1, calma, antes de eu fazer isso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a informação ó, de que o M2 vale 2 vezes o M1. Então na primeira equação aqui, eu vou ter que apagar algum lugar aqui. Vou ter que apagar aqui. Eu vou ter que, da primeira equação, eu vou ter M1 V10 vai ser igual a M1 V1F
mais 2 vezes M2, 2 vezes 2 vezes M1, onde tem M2 eu estou substituindo por 2 vezes M1, V2F. As massas que vão cortar, eu vou ter que a primeira equação vai ser igual a V1F V2F. Essa aqui eu vou chamar de equação 1 e essa daqui equação 2. Essa daqui é a equação 2, tá? Porque na hora que eu somar A1 com A2, na hora que eu somar A1 com A2, ó, ou melhor, né? Vamos ver aqui. Na hora que eu somar A1 com A2, ó, o V1F vai cancelar com esse. Na hora que eu somar, a velocidade final do 1 uma vai cancelar a outra. Eu vou ter que 2 vezes V1, V10 vai ser igual a V1F cancela com essa mais essa vai ser 3 V2F. Portanto, gente, a velocidade final do bloco 2 vai ser 2/3 de V10. Ou seja, o bloco 2, imediatamente após a colisão, vai sair com uma velocidade 2/3 da velocidade inicial do bloco 1. Tá? E essa aqui é um número, tá? Então eu consigo calcular, vai dar para calcular aqui. E essa velocidade, gente, e agora como é que eu calculo a distância d com que o bloco vai parar na região com atrito? Então, esse vai ser eu vou definir então um início que é o bloco 2 indo com V2F para a direita, e isso aqui é o início. Deixa eu pôr isso aqui também. Esse aqui é o início. Inicial. E o final. O final vai ser a região com atrito. O bloco 2 parado depois de ter percorrido uma distância D. E parado, tá? Essa aqui vai ser a nossa situação final. Bom, gente, aqui é o seguinte, eu posso usar conservação de energia aqui. Inicialmente eu tinha, e tudo, como está tudo no mesmo nível, né, o bloco 2 não subiu e nem desceu, então eu vou escolher essa aqui a altura 0, porque a energia potencial gravitacional é 0 no início e 0 no fim, tá? Uma simplificação aí. Então no início eu tenho a energia mecânica no início, vai ser a energia cinética do bloco 2, a energia mecânica no fim é 0, porque não tem nem potencial e nem cinética. Portanto, usando a equação trabalho realizado por forças não conservativas produz variação da energia mecânica no fim é 0, menos a energia mecânica no início é menos meio de M2V2F ao quadrado. Trabalho das forças não conservativas é só o atrito. O atrito aí vai entrar com menos μ cinético vezes M2G, que é a normal do bloco 2, vezes essa distância D percorrida aqui. A distância D percorrida entre o momento em que ele entra na região com atrito, né, e o momento em que ele para, né. Na hora que ele para, na verdade começa a contar aqui da pontinha aqui dele. Na hora que ele para, essa distância, percorre essa distância D, que vai ser igual a menos meio de 2V2F ao quadrado. As massas vão cortar.
a distância D vai ser igual, esse menos também vai cortar, vai ficar V2F ao quadrado dividido por 2 vezes MK vezes G. Se a colisão for elástica, gente, a distância D que o objeto vai entrar aqui dentro vai ser dada por esse valor, tá? Vou só conferir aqui, ó, velocidade final, velocidade inicial do bloco 1, a velocidade com que o bloco 1 vai bater no 2 vai ser 2 vezes 9,81 vezes a altura H, 2,50, tirar a raiz quadrada, vezes 2 dividido por 3, que eu acho a velocidade final do bloco 2, elevo isso aqui ao quadrado, divido por 2, divido por 0,500, divido por 9,81, a minha resposta para D foi de 2,22 metros, que é a resposta do livro. Tá? Isso se a colisão for elástica. Item B, se a colisão for inelástica, e eu deixo como exercício para vocês fazerem, que quando a colisão for inelástica, lembra que eu tive bastante trabalho? Eu tive bastante trabalho para achar a velocidade final do bloco 2, né, que é 2/3 da velocidade inicial do bloco 1 antes da colisão. Então aqui fica fácil, porque V2 final vai ser igual a V1 final. Tá? E então eu tenho que usar esse tipo de informação para usar na conservação do momento linear para achar a velocidade com que eles vão se mover. Eu vou fazer isso porque a parte do atrito é exatamente a mesma. Uma vez que eu conheço a velocidade com que os dois blocos vão entrar na região com atrito, é essa mesma fórmula. Tá? Eu vou usar exatamente a mesma fórmula. Só para vocês entenderem, então, o que eu estou fazendo. Agora eu quero estudar uma colisão inelástica. Inelástica. Tá? Inelástica, a velocidade final vai ser igual a velocidade tanto o bloco 1 e o 2 vão se unir num só. O V10 continua sendo, vamos agora apagar tudo aqui. O V10 continua sendo raiz de 2GH. Isso não mudou. Tá? O que vai mudar? Lembra que a conservação do momento linear me dava essa fórmula aqui, ó. O 2 estava em repouso, M1 mais M2, V. Aqui no fim, os dois têm a mesma velocidade, tá? E é essa velocidade que eu quero calcular. Esse M1 sobre M1 mais M2, V10. Pronto. Substituo isso aqui nessa fórmula, eu tenho a distância com que os dois blocos vão percorrer na região com atrito. Entenderam? Então, gente, isso vai dar a resposta que está aí no livro. Bom, gente, tem um monte de exemplos para fazer, eu vou incluir na lista. Espero que vocês consigam fazer o máximo que vocês puderem. E vou tentar explorar, obviamente, isso nas atividades. Fiquem ligados aí, vai ter bastante trabalho, a gente está indo para a reta final aí do curso. É hora de dar aquele gás aí final para entender até agora a matéria. Eu incluí novas coisas para vocês aprenderem. Então, quem está deixando aí para a última hora para estudar deve estar acumulando legal aí o conteúdo. Não façam isso. As atividades, se você entender as atividades, provavelmente vai estar entendendo toda essa bagagem teórica que eu estou passando para vocês, porque eu tento explorar bastante isso lá. Então, bom, o mesmo recado. Estou à disposição aí para tirar dúvidas. A gente se vê na aula presencial, tá bom? Então, até mais, gente.